Fala pessoal, aqui é o Rodrigo. Eu vou fazer uma revisão de um torneio de 50 cents, 9 jogadores turbo da PokerStars que eu joguei foi na parte da noite. Eu acabei chegando em primeiro e eu vou contar aqui as principais jogadas, né? Como é que foi que eu cheguei a cravar esse torneio. Primeira mão vem um 9 vala que que eu acabo foldando. Acho que no início de torneio não compensa. Ainda mais que tem dois caras aqui se degladiando. Primeira mão boa veio um rei as off fora de posição. Eu dei um race para demonstrar força e também para isolar, tentando tirar o Big Blind da jogada. Só que com o passar do torneio eu descobri que o cara à minha esquerda aqui, ele é muito calling station. Acabou que ele pagou e o cara do botão também pagou. O flop veio um flop meio desconectado, com duas de ouros. Eu acabei dando check, que contra dois em início de torneio sem acertar nada eu não acho correto ficar betando. E ele me dá uma, um mini raise muito do estranho. O botão paga e eu acabei pagando. Isso já me deu a impressão de que ele não acertou. Porém, eu ainda, no início de torneio, joguei meio cabreiro. Veio o As para esconder um pouco minha mão. E como o cara à minha esquerda, aqui, o Big Blind, ele provavelmente faria a mesma Donkey Bet, eu acabei dando check. Ele fez a Donkey Bet. O botão pagou, isso demonstrou que ele não acertou o As, que esse As não foi bom para ele. Ele pode estar esperando aqui alguma seguida, ou ele às vezes ele tá com o 4 ou 5 e não tá botando muita fé, ele pode estar pelo flush draw. Aí nessa eu acabei jogando 200 fichas e acabou que o Big Blind pagou e o botão pagou também. Dobrou 5 e mesmo assim eu ainda fiz um bet de cerca de um terço do pote, que eu não imaginei que ele estaria fazendo esse tipo de jogada, pagaria essas 200 fichas com o 5. Então eu já acabei betando para contra 2 e um terço do pote, para ainda ficava quase 800 fichas para trás, caso alguém tivesse acertado dois pares ou coisa melhor, mas eu imaginei que os dois não tinham nada, ou se tinham era fraco. Então esse cara é muito ruim, ele é um call station, pagou com vala dama off e o botão acabou foldando para esse meu raise de um terço do pote e segue o jogo. E eu pego um pote muito bom. Próxima mão tô no botão, o mesmo jogador, o Justice, ele abre um raise de 3x, eu foldo, 7-5 não compensa, 3-5, dama rei, eu abri 3x, o Calling Station pagou novamente. Eu estou jogando agora fora de posição, que não é muito bom. O flop eu não acertei, dei check. Ele deu check behind. Veio 5, eu dei check novamente. Ele deu check. Eu acertei a dama, decidi betar cerca de metade do pote, ele pagou. E eu vi que ele estava fazendo isso com o 10 e o valete off. Ele estava provavelmente esperando que acertasse qualquer carta dele para dar um raise. E como era início de torneio, eu não tinha jogado ainda com esses jogadores. A partir dessa mão eu já comecei a marcar ele como call station, como fish, e a mudar minha postura diante disso. Não ia ser tão passivo assim.
Vala 10, eu acho que não compensa com 2 reis, um raising call. Aqui também 5 e 10. 6 e 9 suited. O mesmo call station, ele acabou dando de limp. Vários raises, ele acabou pagando aqui novamente. Eu foldei. Aqui dama 4, off, não compensa abrir. Aqui o valete Ás. Eu não achei. Eu fiquei pensando, eu poderia foldar, dar um raise ou apenas call nesse bet. Acho que é início de torneio. Muitos desses caras que eles vão pagar com coisa melhor ou coisa pior. Eu posso aumentar aqui, o cara me voltar ao win, e eu acho que o As Valete não é tão forte assim para aguentar. Às vezes o cara tá com um As e Dama, As Rei, e ele pode estar fazendo esse Rei com essas mãos. E eu decidi apenas dar call para ver se eu ficava em posição. O call station dessa vez acabou foldando, todos os outros caras entraram na mão. O flop não veio nada, rodou em check e eu dei check também. Como entrou mais uma carta de ouros e eu tinha um valete de ouros, eu já me senti um pouco melhor na mão por ninguém ter betado. Eu betei apenas 150 fichas, que acho que é um terço, menos de um terço mais de um terço do pote. Acabei recebendo um call do Small Blind e os outros foldaram. Nisso eu já coloquei, ele poderia estar com flush e pagou para ver se mais pessoas entravam na mão. Ele poderia estar com 4, poderia estar com 3 ou com 7. E eu apenas estava com o meu As. Ele deu check. Como eu não conhecia muito bem o jogador, vi que ele era meio tight para esse início do torneio, eu acabei dando check atrás. E ele estava com As e Vala também. Porém, o flush dele seria bem maior que o meu, né? Ainda bem que eu não... Acho que não compensava largar a mão. Eu estava investindo pouco num pote bom. E como ele jogou meio travado, eu também acabei jogando meio assim, porque a gente não se conhece muito bem, início de torneio. Então, ainda bem que splitou o pote e segue pra frente. 3-2 fold, rei dama suited eu abri 2.5. Agora o Calling Station foldou, que ele já estava ficando meio cabreiro comigo. No flop não veio nada, não é um flop muito conectado, pode ser que tenha uma pedida de flush aqui, ou acertou o valete. Eu betei justamente por isso, que eu tinha duas overs, então ou eu ganho na c-bet, ou eu posso ganhar se acertar um rei ou uma dama. E ele acabou foldando, funcionou a c-bet. Próxima mão 5-5, como a posição não é muito boa, ainda tem muitos caras para falar, eu acabei foldando. Eu acho que é uma mão que se eu tivesse numa posição aqui de botão, cutoff, eu poderia ter aberto com um raise. Se eu tivesse aqui no botão, no cutoff, alguém tivesse dado limp antes, eu poderia entrar de limp. Agora, para minha iniciação, eu acho não acho muito bom. 10 As suited. Teve um limp do Calling Station. Esse jogador aqui ele é muito loose agressivo. Ele acabou dando um raise de quase 2.5. Eu dei call. O flop não veio nada pra mim. Eu dei check, ele betou e eu acabei largando. Talvez eu não devesse dar aquele call, mas eu vi que ele era um jogador meio fraco e ele estava entrando em muitas mãos, então eu decidi ver se acertava alguma coisa que provavelmente eu ia estar à frente do range dele. Rei 6 no botão, ele deu um raise de 2.2 mais ou menos, levou uma tribet. O Calling Station pagou e ele também.
Flop veio 492. O short stack acabou já indo all in, com 1000 fichas no pote, ele estava com metade do pote, já acabou dando esse raise. E os dois foldaram. Então nem sempre o raise dele aqui de posições iniciais é muito bom. 5-4 fold. Teve algumas mãos que eu poderia ter aberto, mas por conta desse cara tá dando muito call, eu dei uma segurada. Aqui é tudo fold. Agora vem um As e Rei off. Roda em fold. Ele deu ele deu um limp aqui de UTG. Eu apenas dei call para esconder a minha mão. Como eu vi que ele é um cara muito calling station, e ele gosta de dar mini raise, eu acabei ficando na defensiva porque eu tinha o meu As, eu tinha um blocker muito bom que era o rei que poderia bater o meu flush. Deu check, ele deu outro mini raise, eu dei call. Aí agora veio um 4, eu dei check, ele deu outro mini raise. Aí eu fui para showdown porque eu sabia que provavelmente eu estaria à frente. E realmente eu estava. Que eu acabei foldando, porque eu acho que não é uma mão muito boa para mim querer roubar de um short stack, ainda mais um cara que paga muito. Então eu deixei passar, deixei ele vivo aqui no torneio, que eu posso continuar roubando mais fichas dele. Teve um limp no short stack, eu acabei dando um raise, abraçar o que ele tivesse aqui, que ele entre muitas mãos, ele acabou foldando. Como era a primeira ação que eu tinha feito esse tribet pré-flop, então ele acabou respeitando. Aqui eu foldei por conta do limp. 5-8 também foi um fold, 6-3 outro fold, As e 3 pela posição eu acho que é um fold também. Bala 4 suited, flop veio 8-7-8 rainbow, eu dei check e ele já foi logo ao win. Eu acho que como não acertei nada, não compensaria eu me pagar essas 281 fichas aqui, que provavelmente grande certeza ele estaria à frente, então eu acabei foldando. Não queria dar mais quase 300 fichas para engordar a stack dele, então acabei foldando, não acertei nada. Se eu tivesse acertado qualquer coisa no flop eu teria pago. Agora teve um push, então era fold. O Polystation acabou caindo. Vamos ver a mão que ele caiu aqui. Um push, ele deu call. Ele estava com 10 e 5 off. Para ver o nível. Aqui um short stack pela posição que ele estava. Com par de 7 eu acho um push muito bom. Dama 5, veio um limper lá, é fold. 2-5 teve um push também, é fold. Agora nós estamos em 5 jogadores. Veio um walk. Rei 6 teve um raise do TG, eu acabei foldando. 4-2 também acho que não é muito bom para para fazer um steal, sendo que esse cara aqui ele paga muito. 3-8 também fold. As e 7 eu acho que contra 4 jogadores aqui, sendo que tem um que é muito tight, eu acho que é uma mão muito boa. O small acabou pagando. O flop eu não acertei nada, mas veio um flop totalmente desconectado. Acho que a preocupação maior aqui seria esse valete. Ele deu check
Como ele deu check, obrigatoriamente eu tenho que betar meio pote, que eu acho que é muito lucrativo a longo prazo. Ele vai largar a maioria das vezes que ele não acertou, mesmo com mãos melhores. Ele acabou largando. Par de vala. Agora teve um raise no cutoff. Eu acabei já dando uma pedrada nele para ver se ele pagava, que é a chance maior dele pagar. Ele acabou pagando, acertei meu valete no flop. E veio outro valete no turn. E ele tinha apenas as 9. Eliminei mais um, fiquei muito grande no torneio. Agora teve um push com dama 2, não compensa pagar. 3 e 4, como eu estou muito grande, eu vou começar a forçar esses caras, sendo que o short stack já deu fold. E esses dois não vão querer cair antes desse outro aqui. Pelo menos o range que eles vão me dar call, ou que eles vão me voltar, é um range muito curto. Então a maior parte dos meus raises vão passar nessa ocasião. As e vala, resolvi foldar por conta que o blind está no short stack. Se não me engano, nessa hora, acho que existiam esses dois aqui, se eu não me engano, eram brasileiros. Esse aqui de baixo era um russo. Estranho até um russo tight, mas era, se não me engano, era um russo. Foldaram, veio um outro walking. Eles estavam me respeitando muito pela imagem e tanto pela quantidade de stack. Acho que nenhum showdown eu vim com cartas ruins. Aqui eu acho que eu poderia ter subido. Talvez eu poderia ter subido. Eu não subi por conta do short stack. Acho que 6, 10. Acho que se fosse um suited ou se em vez de um 6 aqui fosse um 9, acho que seria mais fácil dar um raise aqui. Até para abraçar o short stack. Mas eu resolvi manter minha stack. E como estavam vindo muitos Alkins para mim. E esse cara ele é muito tight, eu poderia roubar dele. Eu acho que seria a forma mais segura de aumentar minha stack. Tanto é que ele deixou passar esse spot aqui que ele poderia ter chovado com muita coisa e o cara foldado. E se o cara pagasse, seria. Não, mas provavelmente o cara não pagaria, porque esse cara tá muito tight, ele respeitaria. 3 e 2, um fold. Acho que talvez eu poderia ter aberto aqui. Agora veio outro walking. Agora eu fiz um raise e tomei. Então acho que essa forma, essa linha aqui nesse torneio é a mais correta. Sempre que eu tiver no Big Blind, a maioria das vezes vai vir um walking. E quando vir em gap, small contra big, eu vou roubar, porque ele é muito tight. Dama 2. Poderia ser um raise aqui, mas deixei passar. 3, 4 é um fold. Aqui veio um outro walking. Aqui eu já fui ao indireto e roubei. Aqui o cara foi ao win e acho que rei 8 é muito fraco para o range que ele vai estar dando ao win. Eu deixei passar. Outro walking. Agora ele não deixou eu fazer o steal, né? Já foi em cima, eu tive que foldar. O Big Blind também foldou. Aqui eu já fiz um raise porque os dois estão muito curto. Então já tem 700 fichas no pote, que é muito da stack deles. E eu não posso deixar essas fichas ficarem com eles. Então se for para eles ganharem essas fichas, que sejam flipando aí e tentando ganhar de mim. Tenho duas chances de ganhar, que é ou os dois foldando
E mesmo se um dos dois pagarem, eu ainda tenho chance que se bater meu 8, ou meu 4, ou mesmo um flush eu já estou levando. 7-3 fold, porque eu acho que contra 3 não é muito viável. O cara no Big Blind tem um pouco mais de stack. Aqui um Vala 10 off, que pra mim acho que é um fold. Eu acho que como esse cara é o segundo, tá com 2.000 fichas, se eu perder pra ele, eu acho que eu perco muita coisa. Aqui eu sou líder isolado, se eu foldar, e se eu flipar com ele acabar perdendo, a gente meio que vai dividir a liderança, porque ele vai estar próximo, não vai passar o meu stack, mas vai estar próximo do meu stack, então acho que o fold era melhor. Se fosse um Asvala, um Pocket Pair aqui, eu acho que eu pagava. 7-2 é um raise, ele está muito curto. Agora os dois estão curtos, é outro raise. E acabou que um deles me pagou. O flop já veio bem para mim, que eu acertei o 10. Agora eu estou em flush draw e no river veio o meu raise. Então deu dois pares. Ele tinha acertado apenas o 4. Eu acho que foi um call muito ruim dele. Ele deveria ter feito algum tipo de move antes de ficar tão curto. Agora estamos no three-handed. Eu estou muito à frente dos dois em fichas. Agora o short stack foldou. E o cara aqui, com o setinho, ele acabou dando limp. Aí eu já não botei muita fé na mão dele, porque pela quantidade de fichas que tinha aqui, ele deveria dar um raise se ele tivesse qualquer mão que preste. Então eu já coloquei ele a win, que provavelmente ele não queria cair antes do short stack. Então ele foldaria ali muita coisa. Aqui é raise com qualquer coisa para cima do short. Acertei o valete e acabou segurando. Heads up, a diferença de fichas é muito grande, de 10 para 2. Então raise sempre que tiver no botão. E aqui no fora de posição, dependendo da mão, uma mão que flop bem, eu posso dar um call. Se for um par ou um as ou um rei brothers, aí eu posso fazer uma tribet. Aqui veio um walk. Vala 2, dei um push direto, ele foldou. 7-4, eu acho que mesmo ele estando curto não compensa pagar, que provavelmente eu vou estar ganhando, eu vou estar perdendo de muita coisa aqui, eu vou dobrar a stack dele, para mim não é interessante. As e rei, dei um raise porque eu tenho que manter o padrão com mãos fracas ou fortes, e ele acabou me voltando a win. Acho que aqui não adiantava eu ficar entrando de limp, de repente ele acerta dois pares, eu prefiro entrar de raise. Provavelmente ele vai me tribetar a win com um as mais fraco, ou com um par, e a gente vai estar flipando. Flop não veio nada, turn também não, e o river veio meu raise e ele estava com um par de valete. Eu acho que se essa mão aqui eu tivesse dado um limp, de repente ele tivesse aqui com 4-8, ele entraria na mão, viria esse 4-8 e ganharia a mão. Então, o interessante aqui é você entrar já de raise, ou estando com a mão fraca ou forte. Mão fraca você quer expulsar, mão forte você manda o raise no mesmo valor para esconder a força da tua mão e delimitar o range que ele vai te dar call. Ele não vai te dar call light, sendo que ele está com poucas fichas. Então, com as e rei aqui, ele me pagaria com qualquer as, ele me voltaria. Qualquer as mais fraco, qualquer par. Ele estava até bem, par de valete, só que acabou que eu ganhei no flip, cravando esse torneio, levando 1,99 dólares de premiação. E é isso aí, cara. Até a próxima aí.
Assim que der eu já faço um outro vídeo de algum outro torneio, beleza? Falou, pessoal!